Oi, gente que ama livros, eu sou a Ive, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao Vlogmas 20 2023. E neste vídeo eu quero compartilhar com vocês todos os livros que eu li em 2023 e que não foram em português a leitura. Eu, via de regra, leio em 3 idiomas, português, espanhol e inglês. E em 2023 eu consegui ler 12 livros que não foram em português. Eu li 11 em inglês e 1 em espanhol. Eu quero contar para vocês quais foram essas leituras. Eu não vou, assim, desenvolver muito a sinopse e falar muito da narrativa, porque todos esses livros têm vlog de leitura aqui no canal e tem resenha escrita no blog. Vou falar apenas título, autor e se eu gostei ou não do livro, tá bom? O primeiro livro lido em inglês em 2023 foi o The Congress of Road Riders, do John Boyne. Em 2023 eu decidi que eu leria tudo que ele publicou, mesmo que ainda não tivesse vindo para o Brasil. Eu tinha este livro, já tinha bastante tempo, estava na hora de conhecer essa história. E aqui nós temos um faroeste. Nós temos uma pessoa, um personagem histórico que de fato existiu e tem uma história romanceada ao redor dele. Eu achei essa leitura fenomenal, eu gostei demais da ambientação. Eu não gosto de Velho Oeste, de Faroeste, mas eu achei essa narrativa maravilhosa. Na sequência, eu li Next of Kin, do John Boyne também, na pegada de ler todos os livros dele. E aqui, gente, nós temos um criminoso, um homem de caráter totalmente duvidoso, com o objetivo de realizar uma ambição pessoal e indo sobre todo mundo sem o menor escrúpulo. Acontece que este criminoso, ele é extremamente humanizado na narrativa. Então você fica numa dúvida muito grande se você vai amá-lo ou odiá-lo. Eu achei esse livro muito, muito, muito criativo, muito original. Amei. Depois eu li The Echo Chamber, do John Boyne também. Esse livro aqui foi uma leitura muito boa, foi um dos meus favoritos, uma das melhores leituras do ano. Aqui nós temos uma família muito tradicional, muito perfeitinha. E conforme a narrativa avança, a gente vai descobrindo que essas pessoas não são tão perfeitas assim. Que elas têm ali uma segunda vida muito questionável. Toda a trajetória da família é marcada por datas importantes para o avanço tecnológico no mundo. E é bem legal esses ganchos que o autor fez entre a data real e as coisas que aconteciam de forma ficcional com a família. Eu adorei o livro e o final, gente, o final culmina numa situação limite muito bem desenvolvida. Eu amei essa história. Depois eu li Bennett of Earth, do John Boyne também. Aqui nós temos uma coletânea de contos. Eu adorei todos os contos. Eu achei interessante que todos os contos, sendo histórias muito enxutas e muito concisas, elas conseguiam trazer começo, meio e fim com um desenvolvimento maravilhoso. Algumas eu fiquei com vontade de ter um pouquinho mais, mas é porque eu gostei muito da história em si. Mas todos os contos foram maravilhosos. Gostei demais dessa leitura. Depois eu li All the Broken Places, do John Boyne também. Aqui nós temos a continuação da história mais famosa dele, que é o Menino do Pijama Listrado. Aqui essa história se passa 60 anos depois do primeiro livro e agora sob a perspectiva da irmã do menino. Aqui foi uma grande decepção. Eu esperava muito desse livro, eu esperava muito dessa continuação. Eu tinha um certo receio e infelizmente esse meu receio se confirmou. Aqui nós temos uma história que tenta justificar a guerra a partir de uma pessoa que perdeu a guerra. Então é muito fácil quem perdeu se arrepender e argumentar em cima desse arrependimento. Enfim, eu fiquei bem decepcionada, embora tenha partes assim, bem interessantes, bem legais de ler. Ainda assim, o fio condutor da história me decepcionou muito. Depois eu li Sinner, da Sierra Simone. Aqui nós temos o segundo livro da série Price. Essa série é uma série sensual, é uma série erótica. Eu li o primeiro livro lá em 2015. Eu achei bem original a ambientação e a forma como a autora desenvolve o tema. Nós temos na série em si pessoas do meio da Igreja Católica, tendo ali um romance muito forte, se apaixonando intensamente por alguém. Aqui neste livro nós temos a história de uma freira e de um ateu se apaixonando.
e eu gostei muito. Depois eu li 6 Days, da Dani Atkins. Este livro traz um casal no dia do seu casamento, o dia em que eles vão ali estar na frente dos amigos e da família e confirmar assim o fato de que querem passar o resto da vida juntos. Acontece que esse noivo não aparece para a cerimônia. E algumas atitudes que esse noivo teve ao longo do relacionamento fazem com que os amigos da noiva despertem nela a desconfiança de que talvez ele tenha fugido. Mas em nenhum momento ela duvida do caráter desse noivo e ela tenta provar que todos estão errados e que ele deve estar em algum lugar precisando de ajuda. Eu adorei esse livro, foi uma leitura que me manteve engajada do começo ao fim. Eu fiquei muito envolvida com essa problemática do sumiço desse moço, com muito medo dele ser um embuste. E o final, gente, o final é muito, muito, muito legal. Eu acho que foi o primeiro livro da Dani Atkins que eu não chorei. Eu gostei demais dessa história. Depois eu li Bear Town, do Fredrik Backman. Fredrik Backman é um dos meus autores favoritos. Aqui nós temos uma cidade no interior da Suécia, onde faz um inverno muito rigoroso. E essa pequena cidade vive em torno de um time de hóquei. Tudo que se organiza nessa cidade é em função desse time. Acontece que esse time está muito mal já tem algum tempo. Esse livro vai trazer o estupro como o tema principal a ser discutido e como o machismo e a cultura do estupro em si é extremamente violenta para com a sociedade toda. É um livro muito intenso, é um livro muito bem escrito. É o único livro do Fredrik Backman que eu li que não tem humor, ele é muito sério do começo ao fim e foi também um dos melhores livros que eu li em 2023. Depois eu li Violeta, esse foi o único livro que eu li em espanhol. Aqui nós temos a história da Violeta, uma mulher que nasce na pandemia da gripe em 1920, e ela falece na pandemia do coronavírus em 2020. E aí nós teremos a trajetória dessa mulher durante esses 100 anos. Esse livro, ele é um primor, ele é muito maravilhoso. Ele tem alguns pontos que eu não concordo com a protagonista. São questões políticas, ideológicas e tal. Mas a forma como o livro te envolve, como você se preocupa em como a Violeta vai viver essa vida, é muito intenso. É como se você estivesse conversando com essa personagem, como se ela própria estivesse te contando essa história. Eu adorei. Depois eu li Wish You Were Here, da Judy Picot. Aqui nós temos uma história que se passa também na pandemia do coronavírus. Aqui nós temos uma mulher que planeja detalhadamente as férias que ela vai passar com o noivo, porque ela é muito apaixonada. Eles pretendiam ir para o Equador, para as Ilhas Galápagos, e acontece que a pandemia eclode. O noivo, que é médico, precisa ficar na frente de batalha ali no combate à doença, e ela segue para fazer a viagem sozinha, porque seria um prejuízo muito grande. E aí, gente, os planos e a vida dessa mulher muda totalmente. Acontece que no meio do livro também temos uma reviravolta que eu não estava preparada. Até hoje eu não sei se eu gostei tanto dessa reviravolta, mas eu gostei muito da forma como a personagem amadurece na frente do leitor. Ela começa com um posicionamento e ela termina com outro, e a gente consegue perceber o quanto ela mudou positivamente. Eu adorei esse livro, eu gosto de tudo que essa mulher escreve, aqui não seria diferente. Espero que esse livro venha logo para o Brasil, porque, nossa, toda a questão de negacionismo, todos os perrengues que as pessoas passaram durante a pandemia, aqui tem um pouquinho de cada coisa. Eu adorei. Depois eu li Sand, da Sierra Simone, que é o terceiro livro daquela série, Price. E aqui nós temos um seminarista. Ele, na verdade, ele não pretende se tornar padre ou monge ou qualquer coisa nesse sentido. Ele pretende simplesmente viver a vida dele em abnegação em função da fé. Só que ele é apaixonado por um grande amigo, e esse amigo também é apaixonado por ele, e o livro vai se desenvolver sobre essa dicotomia de amar muito a Deus e amar também muito outra pessoa, e esses dois amores não poder coexistirem. Eu adorei esse livro tem descrições do interior da Europa que eu nunca tinha visto em livro nenhum, eu amei. E o último livro em inglês que eu li em 2023 foi 7 Days in June, da Tia Williams. Li recentemente, a história está muito fresquinha na minha cabeça ainda. Aqui nós temos dois escritores, uma mulher e um homem,
que se conheceram no passado e que se reencontram em um congresso para escritores. Eles não sabiam que eles eram escritores porque eles vivem a sua vida pública com um codinome e eles acabam se reencontrando e tendo que refletir sobre o passado e por que eles se separaram. Eu adorei essa história, achei muito bem desenvolvida, eu gostei muito do cenário literário que ela traz, ou do mercado livreiro por trás disso. Gostei demais dessa história, espero ler mais coisas dessa autora. Enfim, esses foram os livros que eu li em outro idioma, que não foi o português. Foram livros que eu queria muito ler e eu não tinha expectativa de que esses livros viessem para o Brasil. Por enquanto, desses que eu li, apenas All the Broken Places foi lançado no Brasil, com o nome Por Lugares Devastados, e o Violeta também foi lançado com o mesmo nome, em português. O restante ainda não chegou ao Brasil, espero que cheguem, porque a maioria eu gostei bastante, tá bom? Enfim, deixe nos comentários se você leu algum livro que não foi em português e qual livro que ainda não foi publicado no Brasil e que você gostaria muito que fosse imediatamente, tá bom? E a gente se encontra amanhã no Vlogmas de amanhã.